Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 24 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, hoje capítulo 10, versículos de 1 a 12. É permitido o divórcio? Esse claro trecho de São Marcos é indispensável para a vida de cada um de nós, sobretudo nesse mundo onde tudo é fluido, até os vínculos mais sagrados. É permitido ao homem se divorciar de sua mulher? É permitido à mulher se divorciar do seu marido? A resposta de Jesus é clara e simples: não. Isso se chama adultério. A cabeça dura do homem não conseguirá mudar a vontade de Deus. Desde o princípio do mundo, o plano de Deus é claro: a unidade homem-mulher na carne e ainda mais no espírito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse mundo onde tudo é fluido, onde parece que não existam mais certezas, esta frase clara e forte de Jesus se torna uma estaca, uma coluna da nossa vida. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Precisa se preparar bem para o casamento, precisa viver bem o tempo do namoro, porque depois não dá mais para separar. É por isso que nasceu o Caná para os casais e elaboramos também uma caminhada trienal para os namorados. O segundo casamento não está nos planos de Deus, não é vontade de Deus. Ainda menos o terceiro. Infelizmente, poucos casais se preparam suficientemente para esse grande sacramento do matrimônio. Infelizmente, muitos chegam ao matrimônio e não têm consciência do que é esse passo, essa aliança, e acabam fazendo um gesto vazio e nulo. Existem sim situações em que o casamento celebrado foi um casamento nulo, porque não tinha preparo, não tinha consciência, não era uma escolha livre. Enfim, havia inúmeros motivos para declarar que o rito celebrado foi somente um teatro, um engano. Mas não podemos pensar que todos os casamentos em dificuldades sejam nulos. O casamento pode ser reconhecido e declarado nulo, mas nunca poderá ser anulado.
Ou seja, se entre os dois houve um verdadeiro casamento, então este pacto é inquebrantável. Precisa se preparar bem. Uma coisa é clara: quem vive um bom namoro, noivado, na castidade, na pureza que Jesus pede, será feliz e abençoado no seu casamento pela vida inteira. Irmãos, precisamos levar muito a sério essa escolha de vida. Precisamos botar ordem na nossa vida. Existe uma frase que dança na cabeça de todo mundo e se escuta também na boca de muitos cristãos e padres. Eu tenho o direito de ser feliz. Essa frase parece inocente e bonitinha, mas ela na verdade é como que uma cobra venenosa, porque o que se entende por felicidade é fazer aquilo que me dá um prazer imediato, custe o que custar, mesmo que deva ir contra os meus princípios. Essa frase faz a gente acreditar em um grande equívoco e pensar: eu tenho o direito de me satisfazer com o que tenho vontade no momento. Mas será tarde demais descobrir que o que eu chamava de felicidade era ao invés um vício que me jogava na sarjeta. Quem alicerça sua vida em cima desse equívoco embaça seu raciocínio e chega a justificar tudo. Uma pessoa casada pode pensar: esse tempo de dificuldade com meu marido, com minha esposa, me pesa demais. Tenho direito de ser feliz e hoje me sinto tão infeliz. Portanto, vou sair, vou descer dessa cruz, vou arrumar um outro parceiro que me faça feliz. Muitos acrescentam a este pensamento uma outra frase: amar não é pecado. E esta frase ceifa também muitas vocações religiosas, daqueles que chamam de amor uma baixa satisfação dos instintos. Estas frases estúpidas e mortais entram na cabeça e destroem milhares de pessoas casadas ou consagradas. E quando acordam, é tarde demais. Se confunde a felicidade de Jesus com o prazer fictício do demônio. Quando Jesus nos pede para subir com Ele na cruz, então logo gritamos que foi demais, que dói demais, que isso nos torna infelizes. Não passamos de crianças birrentas e viciadas. Sabemos que não é fácil pensar como Jesus, desejar o sacrifício extremo por amor para salvar os homens, para salvar-nos a todos nós que o crucificamos com o nosso pecado. Não é fácil amar os inimigos, mas tudo nasce de um grande equívoco: confundir a palavra amor com a palavra egoísmo, achar que amar significa que o outro me ame. Achar que amar significa viver um relacionamento em que o outro me satisfaça. Claro que isso acontece muito de maneira inconsciente, mas a realidade é que existem muitíssimos casais de namorados ou até casados que casam para ser felizes, mais do que para fazer o outro feliz. O casamento é uma bênção de Deus sobre o amor humano, mas se não há amor, o que Deus pode abençoar? Deus pode multiplicar o amor humano como multiplicou os 5 pães e 2 peixes, mas não pode multiplicar o nada. 0 vezes 0 dá sempre 0. Se não existe o amor humano entre os dois, então Deus não poderá abençoar essa união. Acompanhamos muitos casais de namorados e o que mais vemos é que os dois se unem, mas correm o risco de não saber se amar, não saber amar. São ainda crianças egocêntricas. Mal se entendem no momento da relação sexual, mas o restante é um puro egoísmo a dois. A vida se torna uma cobrança recíproca, asfixiante, um jogar na cara um do outro os erros do passado, sem saber se perdoar de verdade. O matrimônio, para quem não sabe amar, é uma jaula infernal.
é viver na mesma pequena casa sem ter coragem de se olhar nos olhos. E quem sofre mais nesse clima de inferno são os filhos. Para eles, o amor recíproco dos pais é como que o oxigênio que respiramos. Se os pais não se amam, os filhos sufocam, ficam sem oxigênio, morrem por dentro. Às vezes podem até se sentir culpados pelas brigas dos pais e querem morrer até fisicamente. Tudo isso nos diz como seja importante se preparar bem para o namoro e o casamento. O príncipe encantado nem nas fábulas existe mais. Como falamos no começo, a experiência do acompanhamento dos jovens namorados fez nascer o desejo e a necessidade de criar o caderno do namoro, que acompanha a formação dos namorados por 3 anos. Os namorados que desejam utilizar essa ferramenta podem pedir aos seus orientadores espirituais. É útil lembrar uma outra coisa bem importante para formar a nossa capacidade de amar, indispensável no casamento e na vida religiosa. Para aprender a amar, precisa antes aprender a amizade durante a adolescência e a juventude. Isso deve ser feito antes de definir o caminho da vida. Ou seja, não se pode namorar antes de ter feito uma boa experiência de amizade em um grupo cristão. Não se pode namorar antes de ter recebido uma formação básica própria dos jovens, que nos ensine a amar, nos prepare para a grande experiência do amor, que é o casamento ou a vida de consagração. Uma vez que entendemos isso, precisa lembrar que o casamento é uma aliança, como a aliança de Deus com a humanidade, e da mesma forma que Deus nunca quebra essa aliança, assim também marido e mulher nunca poderão quebrar o pacto que fizeram diante de Deus. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Essa frase é muito clara e não admite manipulações para nos convencer do contrário. E agora, irmãos, vamos ler de novo o trecho que a liturgia nos propõe para interiorizar o pensamento de Jesus. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois terão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Podemos agora anotar as frases que mais nos atingem.
Podemos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos eduque e nos leve a escolhas de vida profundas e verdadeiras. Se formos casados, então vamos escolher hoje fazer um gesto de amor e carinho para o nosso esposo ou nossa esposa. Reflita bem e faça algo de significativo. Se estamos na vida religiosa, então vamos fazer um gesto de amor esponsal com o nosso Deus. Se formos jovens, adolescentes ou crianças, então vamos fazer gestos de amor para com as pessoas que estão em volta de nós. O importante é que hoje possamos fortalecer a nossa capacidade de amar. Meditemos mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Quem teme o Senhor, conduz bem sua amizade. Paz e alegria a todos. Quem se divorciar de sua mulher ou do seu marido e casar com outro, comete adultério. Paz e alegria a todos. É uma luta entre a carne e o espírito, mas só vence quem estiver mais forte e firme. Tudo eu posso, mas em tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar a carne se escolher com a visão, e o espírito se escolher com o coração. O coração contrito que ora e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor, o coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus e adora pra esperar
escolho ser santo. Escolho ser